Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Adrilles Jorge. Não queria falar sobre esse cara, sobre essa figura, mas o título do vídeo é o seguinte: aquela saudação nazi não foi por acaso. Vejamos. Se tem uma superpotência econômica que sedimentada em valores como democracia, em valores cristãos, como compaixão, misericórdia, perdão, acolhimento ao próximo, sem que tenha um autoritarismo implícito, se você tem essa democracia pujante, economicamente, belicamente pujante, que queira vender e propagar essa democracia, ainda que com... Mas é isso que você tá ainda errado, que com cara. interesses Você econômicos... tá factualmente errado. Eventualmente, eu vou torcer. Eu dou a salvaguarda dos Estados Unidos serem o xerife do mundo. Porque a maioria das culturas do mundo é uma merda. Por que a ONU é uma merda, que você concordou comigo? Porque a ONU quer dar voz a todas as culturas nesse universo multicultural. É por isso e que a maioria ONU é das merda? culturas é uma merda. Ah, e aí cara. você me desculpe. Ah, tudo a cultura bem. americana... Você tá muito... A cultura americana Não tem como. é melhor que a cultura do sul da Turquia, tô lembrando aqui, que obriga mulher estuprada a casar com estuprador. A cultura americana, com sua democracia, com as suas imperfeições, é melhor que uma cultura Yanomami que enterra crianças recém-nascidas com síndrome de Down. Então existe uma guerra de uma espécie de darwinismo cultural em que melhores elementos culturais vencem. E os melhores elementos culturais da nossa sociedade moderna, ocidental, são hoje a democracia, o cristianismo, o acolhimento, o perdão ao próximo, a própria princípio de tolerância. Tolerância à cultura diferente, tolerância a culturas distintas, mas você não pode tolerar, que é o que acontece com esse relativismo moral antropológico, quem queira te Você destruir. que tá fazendo o relativismo. Quem queira te destruir. O que Você tá acontece? fazendo. Por que a França tá uma merda? Porque eles abriram toda sorte de portas para movimentos terroristas que odeiam e desprezam a própria cultura francesa. E hoje o francês está cheio de terrorista lá em Paris, querendo matar francês, querendo impor goela abaixo uma cultura bárbara, e eventualmente está destruindo o próprio pilar da cultura francesa por causa desse multiculturalismo absorvido pelo próprio governo da A França. fala do Adrilles Jorge, ela é no mínimo elitista pra gente numa análise mais a quente. Mas se a gente for analisar as raízes históricas desse processo, a gente vai observar que ela tem raízes muito mais violentas do que a gente imagina a princípio. Vamos analisar a história desse processo. Bom, essa fala tem nas suas raízes o colonialismo moderno. Uma das razões ou uma das tentativas de legitimação da Igreja Católica, das potências europeias, do fenômeno da colonização, do acontecimento político, do projeto político, melhor dizendo, da colonização, se deu necessariamente por essa premissa de que os povos tradicionais da América, os povos nativos, os povos americanos, eram necessariamente povos aculturados, que adoravam deuses estranhos, pagãos, que a sua cultura e a sua forma de convivência eram inferiores e que, portanto, a colonização seria até algo bom. Cristianizar esses povos, trazer salvação, trazer cultura do ponto de vista ocidental. O projeto do Ocidente para nós é um projeto de tentar nos culturalizar, digamos assim, de nos tornar povos cultos. Isso é parte da tradição europeia. Mas os Estados Unidos não estão na Europa, mas já já eu explico isso. Bom, e como um regime e um projeto político colonialista e elitista na sua essência, o nazismo se caracteriza necessariamente, um dos elementos mais importantes, destacado pelo filósofo e pensador alemão Walter Benjamin, o elemento da estetização da política, o elemento de tornar a política um ambiente estético. Um dos elementos mais importantes do nazismo, que se pode destacar historicamente, foram como os nazistas investiram na propaganda e nessa estética nazista, nessa noção de belo do nazismo. Inclusive, há que se destacar o Goebbels, por exemplo, que era essa referência no cinema nazista, no uso do rádio, na forma como tiravam as fotos do Hitler. Em todos esses aspectos, o nazismo se utilizou muito de elementos estéticos. E havia uma compreensão pelos nazistas de que
que havia uma cultura tradicional europeia ou alemã, digamos assim, uma cultura pura alemã, e que as outras culturas eram culturas rebaixadas. E que esse projeto, que era um projeto para o mundo, para o Império Mundial, tinha como uma das suas motivações purificar o mundo dessas culturas rebaixadas. Essas culturas rebaixadas estavam inscritas necessariamente, certo? Se inscreviam necessariamente ou tentavam relacionar as chamadas culturas rebaixadas àqueles que eram objeto, aquelas pessoas que eram objeto da violência e da exclusão nazista, do extermínio nazista. Ou seja, a cultura rebaixada, segundo os nazistas, dos nossos povos, dos africanos, e estava ligada necessariamente aos judeus, aos comunistas, né, a todos esses, os negros, a população negra, todos esses que estavam, né, sob a égide da política de extermínio, de higienização nazista na Alemanha. Então esse discurso tem suas raízes muito pesadas. Por isso que eu afirmei no começo do vídeo, a saudação não foi à toa. Esse discurso tem suas raízes nesse momento histórico da humanidade. Então, o que a gente pode perceber é uma fala elitista, é uma fala de caráter colonialista e que inclusive rompe com toda aquela perspectiva de que os bolsonaristas são nacionalistas ou patriotas. Na verdade, eles não são, eles são entreguistas. Ou se são patriotas, são ao menos naquela perspectiva bem só da retórica, do ufanismo. Eles são, na verdade, entreguistas. Eles são lacaios dos Estados Unidos, da Europa. Eles não têm nenhum compromisso com o patrimônio nacional ou com a nossa cultura, com a cultura que é produzida aqui. E a cultura que é produzida no Brasil, necessariamente pelas relações que nós estabelecemos no capitalismo global, por sermos colonizados, nós somos ou produzimos cultura que é uma cultura de resistência. É uma cultura que nas suas raízes é uma cultura que vem dos povos oprimidos, é uma cultura popular. Então há uma recusa de todas essas expressões e manifestações culturais que são oriundas dos nossos povos, das nossas questões regionais, ou seja, dos oprimidos, das classes populares, daqueles que representam de fato o que é o Brasil real. Então essa fala é extremamente perigosa e elitista. E inclusive, vamos destacar, inclusive, lá o Roberto Alvim, quando faz aquele vídeo pavoroso, né, replicando um discurso do Goebbels, essa fala não é à toa, é parte do projeto político bolsonarista. O bolsonarismo, ele, de fato, ele tem suas raízes, ele tem essa relação com esses regimes, com o fascismo, com o nazismo, de fato. Ele bebe na água desses. Então não dá pra gente excluir. E um elemento também que a gente deve levar em consideração é que essa galera perdeu a vergonha. Perdeu a vergonha de falar e de defender esse tipo de ideia. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com o máximo de pessoas. Foi um vídeo feito a quente aqui, mas eu achei importante comentar. Comenta, compartilha com o máximo de pessoas, se inscreve no canal, que é muito importante. Veja também os outros vídeos que a gente tem produzido aí nos últimos meses. É isso aí, saudações.